com todo o universo. Basicamente, o que eu quero explicar para vocês do funcionamento de um processo judicial, tá? O funcionamento do processo judicial, você tem que entender, que aí é o que eu vejo que a maior parte dos alunos, eles apanham nessa parte, e aí, principalmente quem está começando, né? Quem está começando, a gente vem do mundo onde 1 mais 1 é 2. E aí, no judiciário, 1 mais 1 pode ser 2, pode ser 10, pode ser o número que você quiser. Depende do que foi alegado dentro daquele processo, depende do que foi provado no processo. Diferentemente do que acontece no mundo real, para o judiciário, e aí principalmente estou falando do processo civil, né? Não estou falando do processo criminal. O processo criminal ele trabalha de uma outra forma, mas para o processo civil, vale o que está dentro do processo. Aí é aquela velha frase, não é o que aconteceu, mas é o que você consegue provar. E aí, gente, se eu estou falando que é o que você consegue provar, tem que ter prova daquilo dentro do processo. A perícia, ela nada mais é do que um dos meios de prova. Edilson, ela é o melhor meio de prova? Não. Existem vários outros meios de prova, tão efetivos ou mais efetivos do que a perícia. Tanto que o 464, ele fala que o juiz pode sim dispensar a produção da prova pericial, quando houverem outros elementos no processo que consigam comprovar aquela coisa. Então, quer dizer, a perícia não tem uma provisão privilegiada no processo. Edilson, a perícia, eu queria que a perícia fosse a mais importante das provas. Não tem uma mais importante das provas. Na verdade, não existe nenhuma mais importante das provas. A gente sabe que o depoimento o depoimento da testemunha, aí é uma das provas mais prostitutas que tem no processo, aí isso todo mundo sabe, mas não dá para dizer qual que é a melhor das provas que existem no processo. Todas as provas têm o mesmo peso. A perícia, por ela ser feita por um profissional imparcial, ela tende a ter um resultado menos enviesado. Mas não quer dizer que o seu laudo como perito é mais importante do que qualquer outra prova que existe no processo, e muito menos que o seu laudo como perito vale mais do que o laudo do assistente técnico, que o parecer do assistente técnico. Já vi um monte de gente falando assim, mas o meu laudo, eu sou o perito oficial do processo. O seu laudo é o meio de prova que existe dentro do processo, o parecer do assistente técnico também é o meio de prova do que existe no processo, e o juiz analisará o seu laudo, ou seja, o resultado da perícia, nos termos do 371 do CPC, ou seja, ele vai seguir o princípio do livre convencimento motivado. Se o seu laudo for bom, é claro que o juiz vai acatar o seu laudo. O que eu estou falando é que não é somente o seu laudo que o juiz vai tomar por base na hora de fazer a decisão dele. Ele vai, claro, embasar no seu laudo, ele vai considerar o que você escreveu, já que você alonga manos dele, né? Você é a parte técnica, o perito é a parte técnica do juízo, mas não ache que o seu laudo que você acostou ao processo é mais importante que nenhuma das outras provas, porque todas as provas têm o mesmo tamanho dentro do processo civil. Aí, gente, eu quero que você lembre que num processo judicial, eu tenho uma parte tentando provar uma verdade e eu tenho outra parte tentando provar outra verdade. E aí, conforme o número de provas que ela trouxer no processo e conforme essas provas conseguirem convencer o juiz, ela vai ter um resultado ou outro resultado. Importante você lembrar que eu tenho um sopesamento de provas, ou seja, o juiz vai valorar cada uma das provas e vai chegar à conclusão dele. Por quê? Porque é obrigação do juízo decidir o processo que foi levado até a sua jurisdição. Edilson, então quer dizer que se uma pessoa fizer uma prova, esquecer de fazer uma prova no processo, e a outra pessoa fizer uma prova no processo, aquela pessoa que fez a prova no processo, mesmo que ela estivesse errada, ela vai ganhar aquele processo? A chance é alta, porque o juiz ele tem que fundamentar os motivos que ele tomou aquela decisão. E aí, ele simplesmente não pode tomar uma decisão, e aí nos termos do CPC, tá? Ele não pode tomar uma decisão que esteja diametralmente oposta a prova apresentada no processo, entendeu? Aí, as provas do processo todas mostraram para um determinado rumo. Aí, o juiz resolve, da sua cabeça, tomar outra decisão. Não pode. O CPC veda isso. Mas o que eu quero que vocês lembrem é que há uma briga no processo. Processo judicial é briga, é discórdia, Edilson, é baixaria, só lá na justiça, só lá nas varas de família é terrível.